Olá, galerinha da Escola José Peregrino, como é que estão vocês? Turma, eu tinha feito há uns dias atrás, antes do início da pré-ONHB, uma live que inclusive eu tive a participação de poucos alunos para poder orientar vocês na resolução das tarefas que podem vir. Certas tarefas essas que quando vocês forem fazer a pré-ONHB oficial, elas vão aparecer para vocês já estarem acostumados. Como todos vocês já fizeram a prova da primeira fase, né, que é uma versão mais compacta, né, como vocês perceberam, são 5 questões e uma tarefa e o diário da pandemia. A primeira tarefa que vocês fizeram foi a análise de uma imagem, em que você tem cada fragmentozinho colorido, você tinha que associar a uma descrição, certo? Eu tive dando uma olhada que vocês fizeram com muito êxito. Na ONHB oficial, vocês têm que analisar 3 imagens, certo? Então, já vão amadurecendo esse processo de análise de imagem. Na segunda fase, vocês fizeram a segunda fase que vocês estão vendo aqui, vocês têm uma tarefa, certo? Que é a mesma que vocês fizeram do simulado. Eu vou aqui dar algumas dicas para vocês, certo? Em relação a essa tarefa. Aqui vocês vão ver todos os documentos que tem na primeira e segunda fase, certo? Que são esses documentos aqui. Aí vocês têm 2 perguntas que vocês vão ter que responder, certo? Aliás, século em que foi produzido e século que se refere, certo? Eu vou dar algumas dicas para facilitar a resolução das questões. Todas as questões vocês não vão precisar responder nada. No caso, vocês vão clicar aqui e vão escolher o século que se refere, certo? Você tem desde a pré-história até o século 21, certo? Como é que você vai fazer? Primeiro, você vai abrir a imagem, certo? Isso aqui é a imagem da primeira questão que vocês fizeram. Vocês têm aqui uma gravura do dia da corte do rei, certo? Já auxiliando vocês é o seguinte, para você conseguir descobrir o século de produção, grande parte dos documentos você encontra bem aqui embaixo, deixa eu mostrar para vocês. Bem aqui nessa parte aqui, você consegue, na maioria das vezes, encontrar o século de produção, certo? Aqui você tem uma imagem da corte, né, as pessoas beijando a mão do imperador Dom João. Aí você tem a descrição, o tipo de documento. Aí vamos ver aqui, origem, pintura. Pronto, bem aqui, você já encontrou 1826, certo? Esse 1826 é o século em que está se referindo à imagem, que é uma imagem referente à vinda da família real para o Brasil, que ocorreu no ano de 1808, certo? 1826. E também, como não tem nenhuma outra descrição sobre o século de produção, também vai ser em 1826. Mas então, como é que eu vou saber que século, como é que eu faço para poder saber que século é? Eu não sei se os que foram meus alunos do 9º ano, eu cheguei a explicar isso em sala de aula. Isso faz um tempinho que vocês veem no 6º ano. 1826, certo? Como é que eu vou saber que século é esse? Primeiro, eu vou colocar... quando o ano ele é terminado diferente de 00, no caso 1826, ele não é, os 2 últimos algarismos, ele não é terminado em 00. Então, eu elimino os 2 últimos algarismos e somo com mais um. Então, século em que o documento foi produzido, ele foi produzido no século XIX. Então, você vai bem aqui e marcar século XIX. Século a que se refere. Aí, nesse caso do século que se refere, vocês vão ter que decifrar, vocês vão ter que entender o contexto que o documento está se referindo. Como eu já exemplifiquei aqui para vocês, ele está se referindo à corte portuguesa, à vinda da corte portuguesa para o Brasil, que isso ocorreu em 1808. Se foi em 1808, também o século que se refere vai ser século XIX, certo? Então, é apenas isso que vocês vão ter que fazer. Todos os documentos que vocês vão ver, vocês vão reparar que vocês vão abrir o documento, só que vocês vão ter que ler o documento para poder entender de que período ele está se referindo. Só que para vocês conseguirem saber o século de produção, é só você olhar aqui na parte da descrição. Vamos ver se esse daqui tem. João Adriano, vamos ver aqui. Motivos das identidades que Amsterdã, 1624, Rio de Janeiro. Pronto, esse documento aqui, aqui você já encontra há alguns anos, certo? Então, esse documento ele foi produzido, ele é um livro produzido, aliás,
Disponível, deixa eu ver aqui. Pronto, ó, ele foi produzido em 1942, certo? Então, o século de produção dele é século 20, porque, vejam, 42 não é terminado em 00. Então, século 20. E o século que ele se refere, certo? Que é referente às companhias das Índias Orientais, é o século 17, certo? Então, turma, à medida que vocês forem tendo dúvidas dos documentos, me procurem no privado e tirem as dúvidas comigo no privado, certo? Tem, ó, esse outro exemplo. Bem aqui você já encontra o século de produção. Ó, Tropicália, 1967, século 20, certo? Certo? Então, vocês vão fazer isso com os 16 documentos que está sendo proposto aqui na tarefa, certo? Então, turma, eu espero que tenha ficado claro, não tenham tido dúvidas. Medida que tiverem dúvidas, porque eu quero que vocês se esforcem, treinem para a gente poder fazer uma boa prova e vocês terem excelentes resultados, certo? Então, turma, grato e até uma próxima.